Aí, amor! Tô suada, tá muito calor aqui, tá muito loucura esse tempo, meu Deus! Bom dia, querida! Boa tarde da minha parte, bom dia para vocês. Boa tarde, amor. Fala pro pessoal, Ângela, da onde você tá falando, aonde você tá, conta para todo mundo. Bom, eu tô na Itália, em Verona, faz 21 anos e tô trabalhando hoje. Muito bem, que delícia. Eu tive o prazer de atender a Ângela e eu queria, Ângela, que você compartilhasse um pouquinho assim com as meninas que estão assistindo a gente, né, do que você me falou. Eu sei, mas eu queria que você trouxesse isso pra gente saber. Eu acho tão importante sempre trazer pessoas conversando, porque às vezes a pessoa acha que é só com ela, que a dificuldade é só dela, que o problema é só com ela, que só ela que não consegue, só ela, sabe? Então, assim, quando a gente vê que tem outras mulheres passando por situações semelhantes, enfim, eu acho isso muito bacana de trazer. Conta primeiro como é que você me conheceu, como é que você me achou. Foi através do Instagram, mas eu não me recordo exatamente como. Foi do Victor Sorrentino, do comentário que eu fiz. Exato, dele. Eu tô toda vermelha porque eu tô suando demais. Não se preocupa, meu amor. Aí você tá já chegando no seu verãozão aí, tá um calorão mesmo, né? Tá. E eu achei você lá. E o que me deixou, assim, muito, assim, alerta foi que eu vou conseguir emagrecer, mas comendo, porque eu não comia. E eu achava que eu ia conseguir emagrecer. Aí, quando eu ia comer, eu comia demais. Olha, eu comecei com o jejum intermitente. Aí, quando eu chegava em casa, eu comia tudo que tinha na minha frente. E depois que a gente conversou na segunda-feira, que você já me ensinou como fazer, eu já comecei a fazer, desde da terça-feira de manhã. E tô feliz porque tô comendo, coisa que eu não fazia, tipo café da manhã eu não tomava. E comecei a comer e tô assim, ó, me sentindo muito mais disposta, a energia muito melhor. que bom. Então tô super feliz. Que delícia, adorei saber isso. Queijo, fui ontem, comprei um monte de queijo, porque eu não tava comendo queijo, porque queijo engorda, queijo não pode comer. Fui ontem, comprei um monte de queijo, falei, agora eu vou comer queijo. Comi hoje meio-dia na salada, eu falei, vou comer agora que eu sei que eu posso. Muito. Então, eu tô super feliz. Que delícia, fico muito feliz em saber e fico mais feliz ainda de poder te ajudar nesse caminho, porque é tão sofrido, né, Ângela, a gente viver com uma vida de restrição e dessa coisa da proibição, não posso, não como, eu gosto, mas eu não posso, não gosto, eu não como, eu tiro, eu tenho medo. Isso é muito ruim, é muito ruim. É horrível. Eu ia comer uma pizza, eu ficava com peso na consciência depois, agora eu tenho que ficar sem comer. Tipo, eu ficava sem comer de manhã, às vezes meio-dia, só jantar porque eu comia aquela pizza. Então é uma coisa que não existe, era tudo, né, coisa que você não tem orientação correta e você faz as coisas erradas. Perfeito, é verdade. E essa compensação não funciona. Na verdade, isso escraviza a gente ainda mais, isso. Sim, porque quando come muito. É onde está o erro, né? Com certeza, com certeza. Mas é muito isso. Quando eu conversei, gente, com a Ângela a primeira vez, e ela foi me trazendo essas questões dela, de medo, de tudo, eu falei, gente, ó, eu vou dizer pra vocês que Deus sabe todas as coisas, porque esse meu olhar em cima da vida da Ângela, eu falei, e assim, foi uma conversa muito gostosa, muito leve, né? E o bacana, Ângela, é que você entendeu, né? E aplicou, principalmente, né? E tá aplicando. Imagina, a pessoa mora na Itália, queijos extraordinários, tudo de melhor. Meu Deus, que delícia. Fora o vinho, mas a Ângela não bebe o vinho. Eu falei que se eu estivesse lá, eu bebia por ela o vinho. Mas ela não bebe, enfim. Mas os queijos... Se eu for no mercado, eu faço um vídeo e mando para ter ideia da quantidade que tem. Ai, que delícia. E o preço que tem, né? O preço é muito baixo. Em comparação ao Brasil, o preço é muito baixo. Não tem comparação. E o que eu expliquei à Ângela, deixa eu aproveitar e explicar para as meninas também, que assim, a gente pode comer queijo, gente, não tem perigo. Existia um mito que o queijo amarelo, a gente não podia comer os queijos curados, os queijos envelhecidos, né? Aqueles queijos maravilhosos. E aí o que eu expliquei à Ângela, e eu vou aproveitar e explicar para vocês, que a gente pode sim comer queijos amarelos. O que a gente sabe hoje, que a gordura desse queijo é uma gordura boa, é uma gordura saudável, que passou por um processo de maturação, de mudança. Então, assim, ela deixou de ser uma simples gordura e ela virou a gordura. Então, assim, a gente não tem que ter medo de comer queijo. Adorei. Gente, achei bom demais. Ela falou, então eu posso botar queijo na salada? Falei, claro que você pode botar seu queijo. Ângela, amei falar com você. Não vou te atrapalhar aí, não. Obrigada, viu, meu amor? Mais uma vez, um prazer enorme te ver. Hoje eu vou finalizar as suas coisas para te mandar, viu, meu amor? Perfeito. Um beijo, fiquem com Deus. Um beijo, querida. Fica com Deus e segue que esse é o caminho, viu?
Com certeza, agora eu não largo mais. Gracinha, muito bom. Um beijo, querida. Tchau. Tchau, amor. Tchau. Quando você coloca um peso de, vamos colocar assim, um rótulo de proibido naquele alimento, aquele alimento ele passa a ser para você um grande problema. Talvez você já tenha me ouvido falar aqui que quando a gente tem, eu rotulo um alimento como proibido e eu olho para aquele alimento lá, de repente o que não era problema para mim passa a ser. Então, às vezes eu poderia nem ter problema com aquele alimento, mas pelo simples fato de eu rotulá-lo como proibido, aquilo passou a ser um problema enorme para mim. É como se eu estivesse colocando uma luz enorme em cima daquele alimento e uma lente de aumento em cima dele e que, de repente, lá dentro da minha cabeça, aquilo passaria despercebido em outro momento, mas a partir do momento que eu comecei a dar atenção demais para aquele, eu coloquei foco naquele alimento, tudo que eu dou muita atenção em mim, lá na nossa mente, nos nossos sentimentos, cresce. Então, e aí você olha para aquele alimento, que não era problema, passou a ser, e de repente você se depara com aquele alimento que você gosta, mas você não come porque é proibido, aí você vai lá, põe um pouquinho na sua boca porque você não segurou. Ah, não me controlei, nossa, socorro. E aí, lá dentro da sua cabeça, entende o seguinte, minha irmã, você não podia comer, agora que você já comeu mesmo, mete o pé no balde, enfia o pé na jaca, come logo tudo. E é isso que o cérebro faz com a gente. E aí você vai lá, você exagera, você come compulsivamente, né, numa quantidade enorme, aí daqui a pouco você faz o quê? Você se culpa. E aí você fica num ciclo vicioso de proibição, restrição, culpa, compulsão, e é horrível. E isso faz a pessoa sofrer, isso é muito ruim. Isso traz complicações para o processo de emagrecimento, isso traz ganho de peso absurdo, isso traz obesidade, isso traz ainda mais ansiedade, desencadeia depressão. E eu chego lá nos transtornos alimentares, né, onde eu quero falar um pouco com vocês. A mussarela é saudável? Gente, todo queijo é saudável. Vamos falar de queijo mesmo, tá? Queijo de corte. Por exemplo, aqueles queijos cremosos que têm base de amido, que são engrossados com farinha. O queijo, por exemplo, tipo, né? Eu digo sempre assim, queijo tipo, cheddar, tipo, catupiry, que são as marcas genéricas que fazem um queijo misturado. Muitas vezes usam só a essência de queijo. Então, aquilo ali não é bacana. Mas agora, se você pega um queijo de verdade, um queijo que foi fatiado. Aí, por exemplo, no caso da Ângela, né, lá na Itália, tendo acesso a queijos maravilhosos. Mas nós aqui no Brasil temos excelentes queijos. Então, assim, nós temos parmesão, temos grana padano, temos gruyère, temos emmental, temos... Eita, é uma lista imensa, né, de queijos. São todos excelentes. Os queijos, eles passam por um processo de envelhecimento e dentro desse processo de envelhecimento há uma mudança, né, na forma ali da gordura daquele queijo. Então, passa a ser uma gordura de excelente qualidade. Então, a gente pode comer. Claro, o que a gente não pode ter, gente? Exagero, absurdo, comer além da conta, comer além do que você realmente precisa. Nessas condições, a gente tem que ter atenção. Quero saber, porque quando vamos comer, começo a soluçar. Rosa, tem algumas situações. Pode ser que você esteja aí tendo uma mastigação um pouco errada, um pouco acelerada e está engolindo ar. Então, o soluço, ele vem em resposta a um movimento que é feito um pouco diferente aqui, uma ingestão de ar, do nosso músculo diafragma, que fica aqui exatamente acima das costelas. Então, é esse músculo que faz o peito subir, ó. Quando a gente enche o peito de ar, esse músculo diafragma, ele vem aqui para cima e ele traz o pulmão para cima, da mesma forma que quando você respira, esse diafragma relaxa. Então, por exemplo, ou se você tem essa musculatura um pouquinho mais fraca, ou se você fez uma respiração errada na hora de você comer, ou se você comeu rápido e engoliu o ar junto. Então, assim, o soluço, ele é fisiológico, ele é normal. Agora, assim, o que é um soluço, por exemplo, que a gente tem que se preocupar? Aconteceu, eu já peguei um paciente uma vez que soluçou por 48 horas seguidas. E aí, quando ele foi ver, houve ali um problema um pouco maior com a questão da respiração, enfim, mas acabou sendo resolvido, felizmente, também. Mas esse soluço que a gente tem por frio, por sede, na verdade, são todas respostas fisiológicas do nosso organismo. Então, tudo é uma resposta ao nosso organismo, a estímulos que ele recebe. Mas é muito... Pode ver bebê, né? O bebezinho, o bebê, quando ele tá com frio, ele soluça. Se ele comeu demais, tá lá com o estômago muito cheio de leite, ele soluça. Então, o soluço, ele é muito uma resposta fisiológica, mas não é nada
patológico, não é nada que a gente deva se preocupar não, tá? Existem, eu não sei se vocês sabem, existem cerca de 22 ou 22 transtornos alimentares. Geralmente a gente fala só sobre bulimia e anorexia, que são os dois mais comuns. A anorexia é aquele transtorno alimentar onde a pessoa não come de jeito nenhum, ela se priva de todo tipo de comida ou de grande parte dessa comida com medo de engordar. Então, a anorexia é não comer com medo de engordar, de olhar para aquele alimento, sempre rotulá-lo como proibido e achar que tudo aquilo que você comer vai, de alguma forma, te fazer engordar. Geralmente, as pessoas que não têm uma relação boa com as emoções desenvolvem transtornos alimentares e essas mesmas pessoas, muitas vezes, têm distorção da imagem. Eu atendo com muita frequência e eu vou dizer a vocês que, felizmente, porque eu tenho a oportunidade de ajudar muitas mulheres, né? Já aconteceu também de homens terem transtornos alimentares, assim, nesse caso da bulimia, mas não da anorexia. Mas é muito mais comum, muito mais prevalente em mulheres, né? Por que eu vou dizer agora a minha opinião? Por que eu acho que mulheres sofrem mais de transtornos alimentares do que homens? Porque há uma cobrança muito grande da sociedade, há um estereótipo que foi criado, que a mulher bonita, ela tem que ser magra o tempo todo, porque senão ela é feia, porque senão é isso, ela é aquilo. Então, quando a gente vê uma situação dessa, isso mexe muito com o emocional da mulher. Muitas vezes a mulher não se vê nessa condição de ter que ser aceita, mas de repente a pressão é tão grande pela sociedade que isso faz com que ela desenvolva um transtorno alimentar. Então, quando a gente vê esses casos de transtornos alimentares, o que é a anorexia? Se privar totalmente da alimentação. Por outro lado, a gente tem bulimia, que é aquela pessoa que come na frente dos outros, mas ela dá um jeito de expurgar aquele alimento. Seja por vômito, seja forçando diarreia, usando muitos laxantes. Então, muito cuidado, gente, porque transtorno alimentar, muitas vezes está debaixo do nariz da gente, a gente não está vendo. Né? Eu tenho um caso específico de uma paciente que desenvolveu um transtorno alimentar, no caso dela era bulimia, mas para ela não era bulimia, porque ela só associava transtorno alimentar à questão do vômito. Então, como ela não vomitava, para ela não tinha bulimia. Mas o que ela fazia? Sempre que ela comia, ela usava um laxante, ou ela usava um comprimido, ou ela usava líquido, ou ela usava o chá, né? Então, de alguma forma, ela forçava aquela evacuação para que ela se sentisse mais murcha, mais leve. Essas eram as expressões que ela usou comigo. Então, ela sempre, tanto que ela andava na bolsa, todos os lugares tinha, quando ela sabia, porque ela comia e de alguma forma ela provocava diarreia. Outras pessoas comem, forçam vômito. De alguma forma você expurga esse alimento dentro de você. Então, esses transtornos alimentares hoje, esses dois são mais comuns, mas, por exemplo, nós temos hoje mais dois que eu tenho visto muito também, que chama ortorexia e vigorexia. Ortorexia, gente, é excesso de comer saudável. Isso é um transtorno alimentar. As redes sociais tiveram uma influência imensa para que esse transtorno ele passasse a existir e principalmente com muito mais prevalência. De tanto ver blogueiras aí, magérrimas, fazendo um monte de exercício, comendo só coisa, vamos dizer, saudável, né? Enfim, a gente sabe que é tudo patrocinado ali, elas estão ali para fazer propaganda e que, na verdade, nem sabe se come aquilo tudo o tempo todo. Mas, enfim, fato é que essas propagandas, essas divulgações aí dessas blogueiras acabou influenciando muita gente ao excesso do comer saudável. E aí isso foi a ponta do iceberg, associando isso a uma ansiedade, a uma condição de sobrepeso. Uma pessoa que queria emagrecer não se relacionava bem com a comida, acabou desenvolvendo esse transtorno ortorexia. Então é aquela pessoa que tem o excesso do comer saudável, que ela se priva de uma vida social, que ela deixa de sair porque ela sabe que se ela for em determinado lugar não vai ter o que ela come, e essa pessoa vai ficando cada vez mais antissocial. Então, esse outro transtorno, a gente tem que ter muita atenção a ele. Eu, por exemplo, já peguei pacientes que só saíam com marmita em qualquer situação. Vejam bem, levar marmita para trabalho, levar marmita para, sei lá, para uma faculdade, super normal, gente, super normal. Agora, você vai a uma festa de aniversário, você leva uma marmita, você vai a um restaurante, você leva uma marmita, isso não está certo, né? Na verdade, como eu sempre ensino para as meninas lá no PED, a gente tem que ter o equilíbrio de entender que você pode sim comer de tudo, só não tudo, e ainda assim alcançar o seu emagrecimento, e ainda assim viver bem com a alimentação.
Então, anorexia, bulimia, a ortorexia e a vigorexia. Vigorexia, gente, é a pessoa que quer ter aquele corpo perfeito. E ela vive em função daquele corpo perfeito. Ela vai para uma academia, ela fica 3 horas. Geralmente, quem tem a vigorexia tem a ortorexia associada. Então, essa pessoa, ela tenta de todas as formas, ela tenta de todas as maneiras, usa de todas as estratégias para que ela tenha um corpo perfeito aos olhos dela. Muitas vezes as pessoas olham e falam, não tá bonito não é legal isso. Mas a pessoa precisa se ver daquele jeito. Também está associado a uma distorção da imagem. Então, outro transtorno alimentar, muito adolescente sofrendo com vigorexia. Esse excesso do comer, do corpo bonito, de querer ter um corpo muito perfeito, né? Muitas mulheres também. E deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Recentemente eu fiz um atendimento, né, de uma paciente que compartilhou comigo, vou trazer para vocês agora um 5º transtorno alimentar que chama drinkerexia. Drink vem da origem da palavra em inglês, né, de beber, do verbo beber, to drink. E ele vem também, então assim, o que é essa drinkerexia? Vamos aportuguesar, né, para vocês entenderem. Drink, então a gente pode associar a bebida. Drinkerexia. Então essa paciente chegou para mim me contando o seguinte, que quando ela sabe que vai sair com as amigas, com os amigos, enfim, vai ter um momento à noite onde ela sabe que ela quer beber mais, que ela quer beber com consumo maior de bebida, ela passa o dia inteiro sem comer para chegar na hora compensar todas as calorias só na bebida. Então, assim, gente, isso é um transtorno muito sério, isso é um transtorno que tem que ter atenção a ele. Então, você imagina você privar o seu corpo de nutrientes, de alimento, de comida, daquilo que realmente vai te nutrir, com medo de você engordar, porque você sabe que você vai beber em excesso, ó a palavra, excesso. Você vai beber em excesso à noite, então, para beber demais, porque você não se controla com o pouco, você não consegue beber moderadamente, você não consegue beber com equilíbrio, você quer exceder na bebida, você se priva da bebida. Então, é outro transtorno alimentar que a gente tem que ter muita atenção. Gente, tem tantos. Eu vou tentando trazer para vocês, tanto que aí temos outro que todo mundo conhece, com certeza, compulsão alimentar. Compulsão alimentar é outro transtorno alimentar, que quem é o gatilho dele? Ansiedade. Talvez tenha sido talvez não, foi e tem sido o transtorno mais prevalente dentro do meu consultório, a questão da compulsão alimentar. Mulheres e homens, principalmente mulheres, que comem compulsivamente. Sabe aquela pessoa, gente, que vai abrir, eu vou usar um exemplo, tá? Uma caixa de bis. Se fosse numa outra situação, talvez comeria 1, 2. Come 2, 5, 10, 15. De repente, quando vê, comeu a caixa inteira. Fiz outro atendimento semana passada de um paciente me contando que ele só vai ao mercado se ele puder comprar 5 caixas de bis ao mesmo tempo, porque ele não para na primeira. Ele só se vê satisfeito se ele comer as 5. E aí, conforme a gente foi conversando, ele identificou ali, claro, essa questão da ansiedade, onde esse alimento vinha para ele como conforto. Ansiedade. Ansiedade é um problema, gente, é gatilho para tantos transtornos e principalmente aqueles, né, lógico, associados à comida. Gente, não tem jeito. Vocês lembram quando eu sempre falei para vocês que a questão desse escape, né, da comida ser escape, vem conosco desde o nosso nascimento? Por que a gente tem o hábito de associar a comida ao conforto, e principalmente quando essa ansiedade é gatilho? Quando a pessoa se vê numa condição de ansiedade, ela olha para a comida e vai para a comida. Aonde começou tudo isso, gente? Lá no nosso nascimento, quando a gente foi bebezinho, quando nós éramos recém-nascidas. Como é que é a vida de um bebê recém-nascido, gente? Bebezinho não fala. Qual é a forma dele de se manifestar? Chorando. Então o bebê está com fome, ele chora, a mãe pega, leva ao peito. Ou dá mamadeira para que se não amamenta. Mas vamos lá, vamos simbolizar com o peito, tá? Bebê tá com fome, chora, vem pro peito. Bebê tá com cólica, chora, vem pro peito. Bebê tá com frio, chora, vem pro peito. O bebê tá irritado, com dor na gengiva, mudou o ambiente para ele. O bebê tá estressado, ele chora, a mãe põe no peito.
O nosso cérebro, desde o nosso nascimento, associou a alimentação ao conforto. Todas as vezes que você se vê numa situação desconfortável para você, que te tira do seu equilíbrio, seja pelo cansaço, pela ansiedade, pela tristeza, pela chateação, por uma mágoa, por um trauma, por uma euforia, o seu cérebro, ele já associou essas condições emocionais ao seu conforto e ele vai te dar estímulo para que você coma. E aí, o que acontece? Quando a gente come, e em geral alimentos ricos em carboidrato e em gordura, por quê? Porque o leite materno era assim. O leite materno, ele tem açúcar e gordura para nutrir o bebezinho e fazer esse bebê crescer. Então, o cérebro, ele associou aquilo. Aí, você vai lá, por exemplo, você tá ansiosa, seu cérebro vem com esse estímulo pelo núcleo accumbens, que é esse centro de recompensa que a gente tem, que a gente desenvolve lá no nascimento, e ele vem crescendo e cada vez mais, né? Então, aí você vai lá, tá ansiosa, você tá perto de você, seu cérebro associou, você busca comida rica em gordura, rica em carboidrato. No instante que você come, você suspira, conforto naquele momento que você tá comendo. Mas aí logo depois vem a culpa. Isso não acontece no bebê, mas acontece com você, que já é um ser evoluído, racional, né? Então você já tem as suas emoções definidas, estabelecidas ao longo da vida. Você se culpa. E aí a culpa gera mais esse sentimento. Esse sentimento faz com que você queira comida. E aí a gente fica preso no ciclo vicioso das emoções e alimentação. Que enquanto nós não aprendermos a lidarmos com as nossas emoções, você não vai aprender a lidar com a comida. Tem gente que não tem problema nenhum, tranquilo, beleza, lida bem com a emoção, lida bem com a comida, isso já é dela, ótimo. Mas o que eu vejo hoje, de cada 10 pessoas que procuram meu acompanhamento, seja pelo PED, seja no meu consultório, de cada 10 pessoas, de cada 10 mulheres principalmente, 8 tem alguma relação frustrada ali com as emoções, uma relação truncada com as emoções e que a gente precisa, né, ter atenção a elas. Então, se você tem essa questão com as suas emoções, se de alguma forma a comida para você é escape, esteja atenta a você, esteja atenta às suas emoções. Pare e se pergunta, por que eu estou comendo? O caso da ruminação. Vocês já viram como é que o gado, por exemplo, a vaca, vou usar o exemplo do boi, tá? Como é que o boi faz? O boi, ele mastiga, engole, depois ele volta aquele alimento e continua ruminando. Vocês podem ver que sempre que a gente olha na boca de uma vaca e de um boi, ele tá lá mastigando, ele tá ruminando. E isso é um transtorno alimentar pensando em seres humanos, claro, tá? Fisiologicamente, nós não deveríamos fazer essa volta desse alimento e continuar ruminando, mastigar um pouco para voltar de novo. E tem pessoas que têm esse transtorno alimentar, ele é, né, que é a ruminação, e não sei se você já tinha ouvido falar, se já viram alguém que de alguma forma, né, por uma, como é que eu vou falar? Por um gatilho lá, né, mental, essa comida volta do estômago para a boca da pessoa, ela mastiga e volta de novo para dentro. Gente, e outra coisa, sabe qual é o grande problema desse transtorno da ruminação? Isso pode dar um mau hálito muito grande na pessoa. Então, tem pessoas que têm isso com frequência. Não é o caso, gente, às vezes quando você come um pouco demais e volta um pouquinho aquele negócio e volta. Não é isso. Mas é a comida que sobe até próximo aqui da garganta e a pessoa engole de novo, e isso é frequente, isso é constante. E aí, isso volta a ácidos gástricos, isso provoca uma inflamação horrível aqui no esôfago, né? O mau hálito eu falei. Então, assim, é muito... E acontece, eu até hoje atendi uma pessoa que realmente era transtorno. O TARI é uma sigla, ele é uma sigla que vem transtorno alimentar restritivo evitativo. Quando você, de maneira consciente, você evita determinados grupos de alimentos. Não tem relação, não é o não gostar. Ou é aquela pessoa que diz que não gosta, mas nunca comeu, ou ela nem se dispõe a comer aquele alimento, ela simplesmente evita. Então, por exemplo, pessoas que evitam o consumo de qualquer vegetal verde. Lá na cabeça daquela pessoa, se ela comer aquilo, para ela, vai fazer um mal danado. Aquilo não é para ela. De alguma forma, ou vai engordar, ou vai deixar aquela pessoa com algum problema.
Então, quando você evita grupos específicos de alimento, muito voluntariamente, porque olha só, gente, uma coisa é a pessoa, tudo bem, não gostar de uma rúcula, não gostar de um agrião, mas ela come alface, ela come espinafre. Então, essa pessoa, tudo bem, ela não gosta e ela deixa de comer algumas coisas, mas come outras. Agora, quem evita completamente grupos alimentares, isso é um transtorno, isso provoca falta de nutrientes séria e é porta aberta para outros transtornos. Tudo bom, Nutri? Tá boa, querida. Tudo bem. Mesmo tímida, mas eu resolvi entrar aqui. Muito bem, parabéns para você. Amei. Você tá falando da onde, Jona? De Uberlândia, Minas Gerais. Oh, coisa boa, terra boa. Pertinho de vocês, não é muito longe, não. É verdade, é verdade. Não. Me fala, meu amor, um pouco de você, conta pra mim. Pois é, Nutri. Um dia eu falei assim, quando eu comecei a ver suas lives, suas postagens, eu falei assim, onde que você estava que eu não tinha visto ainda, né? E comecei a seguir, e isso já fez um diferencial tão grande nessa relação com a comida. Eu tenho, assim, ansiedade, eu já tive síndrome do pânico, essas coisas, e precisei começar a tomar medicamento, tomo até hoje. Mas está controlado, graças a Deus. Que bom. Mas essa compulsão com a comida, principalmente com doce, eu não consigo lidar. Principalmente à noite, sabe? Eu faço assim durante o dia, procuro seguir tudo certinho. Quando chega à noite, aí vem aquela vontade de comer doce, tipo, assim, com massa eu não tenho muita essa vontade, mas doce é o que eu acho que mais me atrapalha. Toda espécie de doce. É como você falou, a história do bis. Eu prefiro não comprar, porque se eu comprar e souber que eu tenho em casa as coisas doces, eu vou. Então, assim, eu tô 10 quilos acima do meu peso ideal, pela minha altura. E aí, às vezes eu vejo assim, as pessoas perdendo 20, 30 quilos, eu falo, gente, eu não consigo perder 5, 6. Mas eu tentei entrar no programa, você viu, né? Não consegui dessa vez, mas na próxima eu quero ser uma das primeiras inscritas. Coisa linda. Só com esses os primeiros ensinamentos que a gente consegue aqui na live, nas suas postagens, já ajudou bastante. Já tem muitas coisas que eu estou trazendo para mim, sabe? Que bom. Em relação ao alimento. Mas eu sinto que precisa de um acompanhamento mais direcionado, como no PET, que eu sei que tem. E enquanto não abre a nova turma, eu vou continuar por aqui, te ouvindo, como hoje, você falou muito desses transtornos. Foi muito importante para todo mundo que está ouvindo, sabe? Porque tem muita coisa que a gente nem sabe que existe dentro de nós, e quando tem uma profissional assim, séria, que dá muita atenção, como você, a gente sente em vocês, aquilo vai despertando e a gente vai começando a se olhar e falar, olha, isso aí, eu vivo isso aí, eu tenho isso aí. Então, assim, muito obrigada, viu, Fernanda? Oh, meu amor. Você está aqui, está na rede social e está, assim, passando tanto conhecimento para nós e tanta ajuda, viu? Para mim, para tantas meninas que te veem, tá? Muito obrigada. Querida, viu? Imagina, eu quem agradeço, falo sempre isso, eu quem agradeço pelo privilégio de poder ajudá-las dessa forma, porque eu sei que não é fácil, não é gostoso, e a gente sozinha não consegue, porque realmente, assim, é muito, eu falo que assim, a gente tem que eliminar a palavra difícil, mas nessa situação é difícil mesmo. Não tem jeito, é muito complicado sozinha. Agora, uma coisa muito importante é você reconhecer que você precisa de ajuda, né? Eu acho que quando a gente vive num momento de negação daquela coisa, não, é normal, né? Não, é normal. Mas quando você olha para você em amor, né? Eu acho que isso é um ato de amor enorme, de você olhar para você e falar assim, não, isso não é normal. Eu não estou bem, sim, eu preciso de ajuda. Por onde eu começo? A quem eu recorro? Né? Então, assim, falar isso e posicionar a seu respeito, isso é importantíssimo. Sim, né? E essa relação com o doce tem total associação com a ansiedade, tem total relação ali, associação com as emoções, não tem jeito, porque o doce ele conforta, o doce ele abraça, sim, né? E na hora que a gente come, só que depois é o que eu falei, vem a consciência. É verdade. Né? Tanto você tem essa consciência que você não compra, porque você sabe que se comprar vai comer, vai se culpar e vai ser pior. Sim, é verdade. Né? E você falou assim, uma coisa muito importante, Fernanda, de aceitar, de a gente reconhecer. A ansiedade, muito tempo eu ficava, não tenho, não sofro disso, eu não procurava ajuda. Aí veio e veio a crise, sabe? Aí eu tive que procurar ajuda.
É que nem a questão da dieta, da gente começar a se restringir, falar, amanhã eu vou começar. Aí passa um dia todo sem comer um monte de coisa, 2 dias, 3 dias, aí chega no quarto já não consegue mais. Volta tudo de novo. Então, assim, fica uma coisa, você vai e volta, não sai do lugar. Fica tipo num círculo, né? Isso, até exatamente. Entender realmente, e eu entendi, na questão da comida, eu preciso de ajuda. Meu amor, conta comigo, querida, até que chegue a próxima turma do PED, fica assistindo as lives, vai participando de tudo, vai lendo tudo como você tem feito, né? Em breve aí eu devo estar abrindo turma nova, ainda não tenho a data certa não, mas eu acredito que logo aí eu devo estar fazendo isso. Porque tem muita mulher precisando, muita mulher me mandando mensagem que quer entrar, mas deixa eu só caminhar mais um pouquinho com as meninas, que logo eu já estou aqui de novo para eu dar atenção, dar fôlego novo para a turma nova. Tá bom, e nós vamos estar aqui, viu? Te acompanhando, esperando também. E assim, espero que esse teu programa, essa tua gentileza e disponibilidade continue assim, para alcançar muito mais mulheres. Amém, em nome de Jesus, eu recebo, querida. Amém. Muito obrigada, que Deus te abençoe muito, viu, Jonan? Muito obrigada por você ser sempre presente aqui, que eu sempre vejo que você está aqui, está sempre acompanhando tudo. Obrigada, viu, meu amor? Nada, beijo. Com Deus. Um beijo, fica com Deus, querida. Beijo. Adorei falar com você, te ver, viu? Tá bom. Tchau, viu? Beijo, meu amor. Beijo. Tchau, querida. Tchau. Um beijo para vocês, que Deus abençoe, fiquem com Deus, uma excelente quarta-feira e um excelente restante de semana, tá bom? Beijo, meus amores, obrigada, viu?